E aí, pessoal, então nessa aula aqui a gente vai fazer as configurações necessárias para o nosso agente IA aqui travar o atendimento humano aqui pelo ChatWoot. E a gente vai utilizar as labels, como a gente viu ali na aula das configurações da API. Porém, quando a gente fez a aula lá, eu notei que a gente não conferiu se ele adicionou as labels. E depois eu fui testar e não é com a operação aqui de contatos que você adiciona a label, é aqui na operação de conversation. E a nossa chamada HTTP ali, ela tá um pouquinho errada, mas a gente vai corrigir tudo isso e eu vou mostrar para vocês a maneira correta. Porque como vocês podem adicionar as labels aqui direto na conversa aqui pelo ChatWoot, pode ocorrer alguns erros ali no ambiente de produção de vocês. E uma solução para evitar que ocorram esses erros é a gente buscar primeiro as labels, os marcadores que tem aqui nesse contato, e depois a gente vai pegar essa lista, esse payload que vai chegar aqui na chamada, que vai chegar o payload com uma lista de labels aqui, como a gente pode ver aqui em cima. Esse é mais um ponto que pode ter dado erro, que aqui esse campo de labels ou marcadores ele é em formato de lista, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer para fazer a configuração dessa tool. Então vocês podem utilizar aquele workflow que vocês criaram ali junto nas aulas, e aqui no nosso agente a gente vai fazer algumas alterações também. A primeira delas, então a gente vai alterar o prompt, vamos adicionar mais uma tool aqui que vai ser essa primeira aqui, e depois a gente vai fazer aqui mais um filtro para verificar se tá com a label lá, se esse usuário tá com a label de atendimento humano. Então aqui, pessoal, se vocês tiverem algum lead com label que tiver feito um contato com o ChatWoot ali, com o WhatsApp de vocês, vocês vão ver que ele vai chegar essa variável aqui no nosso webhook. E essa aqui é mais uma das variáveis que a gente salvou, juntamente com a URL do ChatWoot que eu botei aqui, para a gente poder utilizar mais para frente no fluxo. Então a URL eu peguei daqui, e esse caminho aqui das labels, vocês aí no template vão ter já aí, mas vocês podem simplesmente digitar json.body.conversation.labels. Eu não sei se é sempre que vem esse labels aqui, porém, se não vir, ele vai vir aqui como um array vazio. Um array é uma lista, como a gente já viu anteriormente. Então, as alterações que eu já fiz aqui antes da aula foram essas duas aqui. E agora, a gente vai abrir aqui a nossa tool e vamos começar a fazer as nossas configurações. Então, essa chamada aqui a gente pode deixar ela de lado, e aqui a gente pode excluir esse switch por enquanto, mas depois, no final da aula, eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar esse mesmo workflow aqui, esse mesmo fluxo que a gente vai criar para adicionar e taguear outras labels também no usuário, caso vocês queiram, e também para destravar o atendimento humano, caso vocês não tenham acesso aqui ao ChatWoot, para tirar o marcador ali da conversa. Então, vamos continuar aqui com a aula. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui essa tool que a gente criou do ChatWoot. Vocês vão ter acesso ao template aí também, e aqui nesse set data é onde a gente vai fazer o filtro dos dados. Porém, agora a gente não vai mais precisar desse gatilho aqui, porque a nossa tool vai ser ativado pelo nosso agente que vai vir de outro workflow. Então a gente pode excluir esse gatilho aqui, vocês podem deixar também caso vocês queiram, e vamos adicionar um outro gatilho. A gente pode digitar aqui workflow. Então a gente vai clicar aqui, e notem, pessoal, que aqui ele traz o gatilho pra gente. Porém, se vocês já tiverem um gatilho aqui, tiverem como de clique, o gatilho vai estar aqui embaixo. Então vai ser quando ele for executado por outro workflow. E aqui, pessoal, tem muitas dúvidas que quando vocês querem chamar um outro workflow por uma tool aqui do agente, deixa eu adicionar uma tool aqui para vocês verem. Então vai ser call another workflow, vou renomear ela aqui para atende humano, pode ser. Beleza. Aqui vocês vão colocar o ID desse workflow, vão pegar aqui em cima da barra de vocês, ou pode ser aqui a partir da lista, mas eu prefiro fazer pelo ID. Esse de atendimento humano aqui, ele não precisa estar ativo como o do MCP. E notem que ele não aparece nenhuma opção para mim preencher aqui, nenhum dado para mim enviar para lá. E isso pode ser uma dúvida frequente aí de vocês. Como que faz para aparecer as opções aqui? Vocês têm que selecionar quais dados vocês vão receber, vocês vão querer passar desse primeiro workflow aqui que o agente envie aqui para esse sub-workflow para ele executar as tarefas aqui dentro. Então a gente vai definir aqui embaixo, vocês poderiam simplesmente aceitar todos os tipos de dados, definir usando um JSON, mas a gente vai definir os campos aqui da maneira tradicional. Então aqui a gente pode pedir para o agente enviar para cá, ou a gente pode utilizar de outros nodes aqui do nosso workflow, a gente já vai fazer essa configuração também, qualquer dado que a gente precise do usuário ali nesse caso para fazer essas alterações ou essas interações ali com o ChatWoot ou com qualquer outra ferramenta que vocês estejam utilizando. Então aqui a gente simplesmente vai colocar os nomes dos campos. Eu já vou adicionar alguns aqui. E do que a gente vai precisar lá do usuário? Provavelmente o nome, depois a gente pode ajeitar isso aqui, o telefone. Eu sei que nas chamadas aqui do ChatWoot a gente precisa do Account ID, do ID da conta e também do ID da conversa. Vamos voltar aqui para a nossa tool. Então a gente pode colocar aqui
ID. Vocês podem colocar a mesma nomenclatura que está lá no outro template, tipo account ID, mas eu não lembro como é que está lá e vamos ir fazendo assim que fica mais fácil. Então, ID do chat, que vai ser o ID da conversa. Aí a gente pode adicionar também o ID da mensagem que a gente salva lá, caso a gente queira realizar alguma operação com a mensagem em algum momento. Aí a gente também pode salvar o ID do usuário, ID user. A gente também pode mandar para cá a nossa URL do Chatwood, para a gente colocar de maneira dinâmica ali nas chamadas do workflow. E a gente também pode mandar para cá a operação, que a gente pode escolher. Depois vocês vão ver que vai ser aquela parte que eu falei para vocês que eu vou mostrar no final da aula, como vocês podem trocar essa operação aqui e utilizar esse Edit Fields mais um switch aqui para realizar várias operações aqui dentro desse fluxo. Então eu vou conectar aqui. Beleza, agora a gente já definiu os campos aqui que a gente vai querer que o agente envie, e se eu voltar aqui para o meu workflow, deixa eu dar um save nesse aqui também, voltar aqui para o meu workflow e clicando aqui, provavelmente ele já vai aparecer os campos aqui para mim preencher. Deixa eu abrir esse workflow aqui do lado. Ó, ele não está achando o workflow, por isso que está dando erro. Então, eu vou voltar aqui e vou copiar bem certinho aqui o ID. Beleza, agora ele já trouxe para a gente. Agora a gente pode utilizar esse fluxo aqui para enviar para aquele outro ali da tool que a gente criou todos esses dados aqui. E agora que entra a parte que você vai pegar o celularzinho aí e vai enviar uma mensagem aqui para a gente. Primeiro, vamos colocar aqui no prompt dele já. Então aqui embaixo tem as tools. Eu vou adicionar aqui uma nova tool, que vai ser a atende humano, beleza, deixa eu copiar ela aqui, colar, vou fechar ela aqui, e agora a gente vai colocar aqui a instrução dela, que vai ser utilize essa tool quando o usuário necessitar de atendimento humano. Confirme o atendimento. Aqui, claro, bem grosseiramente, mas vocês podem melhorar isso aqui para ele fazer uma etapa de verificação e também colocar nas etapas aqui. Caso o usuário solicite atendimento humano, verifique antes se ele precisa mesmo desse atendimento ou se você pode sanar as dúvidas, por exemplo. Então, vou salvar aqui e eu vou enviar uma mensagem aqui para a gente começar a testar isso aqui e para a gente conseguir puxar todos esses dados aqui para a nossa tool. E depois a gente vai enviar uma mensagem solicitando atendimento humano e vamos conferir aqui nas execuções tudo funcionando. Então vou enviar uma mensagem aqui do celular, posso abrir aqui mesmo para mostrar para vocês. Beleza. Eu só estou enviando a mensagem para a gente pegar a execução dela aqui. Vamos esperar ele terminar para a gente conseguir pegar as variáveis ali. Depois da próxima mensagem eu já vou solicitar o atendimento humano para ele ativar a nossa tool e a gente terminar as configurações aqui, já com os dados aqui que a gente está enviando do outro agente. Então ele deu erro aqui, vamos ver o que deu. Deu erro aqui no parser chain, mas não tem problema porque aqui a gente não precisa dele por enquanto. Então depois a gente corrige esse erro aí, mas já vou conferir o que deu. Provavelmente alguma atualização aqui do modelo que não deu conta. Então vamos voltar aqui para o nosso atende humano. Agora a gente já pode pegar todos os dados aqui e a gente vai pegar tudo lá do nosso Edit Fields do começo, que vai ser o set data. Então aqui a gente vai pegar o nome, que vai ser o client name, o telefone, que vai ser o identifier, o ID da conta, que é o account ID, o ID do chat, que é o chat ID, o ID da mensagem, que é o Message ID. Aqui, o ID do user vai ser o Contact ID. A URL do Chatwood vai ser essa aqui, padrão. E a operação aqui que a gente vai enviar. Aqui vocês podem escolher o nome que vocês quiserem, porque depois a gente vai filtrar lá pelo switch. Mas nesse caso aqui, eu vou enviar igual, tá? O nome do node, atende humano. Mas isso aqui não faz diferença nenhuma, só vocês vão ter que se atentar na hora que vocês forem taguear lá o lead. Uma outra coisa que a gente não fez também foi criar a tag aqui no nosso Chatwood. Então, eu vou vir aqui nas configurações, vou vir aqui em marcadores. A gente poderia criar por aqui também, nova etiqueta, e vai ser atende humano. Aqui, pessoal, vocês têm que colocar exatamente desse jeito aqui, com esse nome aqui, senão vocês vão ter que alterar no template ali na chamada. Mas se vocês quiserem alterar também, não tem problema. Eu vou colocar aqui uma cor amarelinha. Beleza. Então, criei essa tag aqui. Agora, vamos voltar aqui para o nosso template. E aqui já está feita a configuração da nossa tool. Então, por enquanto, a gente configurou a nossa tool para enviar os dados aqui do atendimento humano para o nosso outro workflow aqui, que vai fazer a adição da tag e marcar esse usuário aqui que ele está querendo o atendimento humano. E agora, vamos dar um save aqui e vamos enviar mais uma mensagem para testar aqui. Vamos ver se já corrigiu aquele errinho ali. Eu vou abrir aqui, na verdade, não é no celular. Só preciso que ele marque a tool lá depois para a gente ver. Eu devia ter tirado o buffer de novo. Vamos esperar aqui. Aqui no Chatwood está tudo certo. Ele está sem nenhum marcador. Vocês vão ver que depois ele vai ficar com o marcador adicionado aqui. Ó, ele já voltou a funcionar. Já está respondendo.
Foi só trocar o... Eu já mostro para vocês ali, mas eu só troquei o modelo do 4O para o 4O Mini ali no modelo do Output Parser e deu tudo certo. Então agora eu vou solicitar o atendimento humano de fato para o agente ativar a tool. Então quero atendimento humano. Preciso falar com humano, só por garantia. Vou deixar esse fluxo aqui aberto. Vamos ver se ele vai marcar a nossa tool, que daí a gente consegue visualizar a operação e ver ali na outra tool os dados chegando e conseguir configurar lá tudo bem certinho. Então vai ser esse aqui provavelmente que ele vai fazer a operação. Vamos ver se ele chamou a nossa tool. Chamou a nossa tool. Então vamos copiar para o editor. Vou dar um pin. Agora beleza. Ele enviou aqui as opções lá para o nosso sub-workflow. E aqui, se eu clicar nesse botão aqui, eu posso ver a execução aqui no nosso sub-workflow. E agora a gente vai conseguir pegar esses dados aqui bem certinho e trabalhar com eles aqui. Então, vou copiar para o editor, ele já vai ficar pinado aqui, e aqui a gente tem todos os dados lá que a gente solicitou. Tem a operação, que é o que a gente vai filtrar ali no switch, e tem todos os outros dados que a gente pediu aqui para o nosso agente enviar, e a gente configurou lá no outro template para ele enviar também. Beleza, agora o que a gente vai configurar aqui? Então, a gente vai configurar se o JSON agora não é mais JSON evento. Então, a gente esqueceu de configurar aqui o nosso Edit Fields. Aqui a gente simplesmente vai configurar da mesma maneira, ou a gente nem precisaria utilizar ele aqui, mas por questões de boas práticas, vamos utilizar ele aqui. Então, vou só excluir tudo aqui. Vai ser o nome, telefone, ID conta. Eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, eu vou preencher isso aqui, mas eu só vou pegar daqui e arrastar para cá, literalmente. Beleza, tudo certinho. Vou só dar um execute aqui. Agora a gente vai filtrar por essa operação aqui. Então não vai ser mais JSON evento, vai ser JSON operação. E agora a gente vai verificar se a operação é igual a atende humano. Então se for atende humano, ele vai seguir por esse caminho. E por que eu falei para vocês que depois a gente pode utilizar esse mesmo workflow para fazer várias execuções API lá para o chatbot? Porque a gente poderia simplesmente criar um filtro aqui no começo do nosso fluxo. Então aqui quando for uma mensagem minha e for uma mensagem específica, por exemplo, hashtag setor-vendas, ele vai encaminhar para aquele sub-workflow e pode taguear aqui o nosso lead para encaminhar para o setor de vendas. E vocês podem ir criando várias etiquetas aqui para organizar os clientes, os leads e os contatos de vocês. Então agora, como ele marcou ali o atendimento humano, a gente vai passar aqui para cima. E agora a gente vai utilizar essa mesma chamada aqui, porém a gente vai fazer algumas configurações diferentes. Porque a primeira chamada a gente vai ter que buscar as labels que tem aqui nesse usuário. Então, pessoal, vamos fazer do zero aqui, tudo. Vamos pegar um HTTP request. Essa aqui vai ser a opção de get labels. Vou dar um rename, ela vai ser do tipo get mesmo, e agora vamos ver aqui as operações. Então vai ser essa aqui, na aba de conversations, get labels. Agora a gente pode simplesmente copiar aqui, vamos copiar tudo isso aqui e vamos configurar aqui na nossa tool. Deixa eu fechar essa outra janela, que ela está atrapalhando. Então vou dar um Ctrl Command V. Aqui a gente já vai puxar dinamicamente a URL do nosso chatbot. Então vamos colocar aqui, lembre de marcar a expressão aqui, pessoal. Senão ele vai ficar bugando aí na hora de vocês arrastarem. Beleza. Agora a gente tem que puxar o ID da conta, que vai ser aqui no meio dessas duas barras. Cadê o ID da conta? ID da conta. Beleza. Agora o que mais que a gente precisa? O ID da conversa, que é o ID do chat que a gente pegou ali. Cuidado com as chaves e tudo mais. Então o ID da conversa vai ser esse aqui. Beleza. Agora a gente vai ter que adicionar a autenticação no header, que é aquela header auth, e aquela que a gente criou na última aula, que é chatbot, aula chatbot. E aqui nessa operação de get, a gente não precisa fazer mais nada a princípio. Então só vamos dar um teste aqui nela. Vou dar um play. Beleza, ele trouxe aqui o payload, que eu falei lá para vocês antes, que a gente vai ter que utilizar esse payload para adicionar as labels. Isso significa que no meu usuário aqui da conversa 12 não tem nenhuma label. E agora a gente vai adicionar essa label aí, que daí vai ser uma chamada aqui do tipo post. Porém, a gente simplesmente vai duplicar essa get labels aqui e vamos trocar aqui o nome dela para, pode ser atendimento humano mesmo. Atendimento humano. Então vou dar um rename. Porém, aqui ela vai ser do tipo post, porque agora a gente vai configurar essa outra chamada aqui para adicionar uma label. Então, notem que a URL aqui é igual àquela outra.
é do tipo Conversations, aqui vai ter o ID da conta e vai ter o ID da conversa. Exatamente igual tem lá na outra, porém aqui a gente tem que enviar esse header aqui, que é o Content Type, porque ele não está lá na nossa credencial, então eu vou copiar esse Content Type. Agora, depois a gente configura aqui, na verdade é só a gente conectar aqui que ele já vai validar. Não validou porque ele está puxando do JSON, mas a gente já configura aqui e a gente vai enviar o headers aqui, que vai ser esse Content Type. Vamos voltar aqui e vamos copiar esse Application JSON. Vamos voltar aqui para a nossa tool e vamos colar aqui. Beleza, vamos configurar aqui a nossa URL de novo. Então deixa eu apagar isso aqui. Aqui a gente vai adicionar a URL lá do setData. Esse aqui no começo. Aqui vai ser o ID da conta lá do setData. ID da conta. Vocês poderiam puxar aqui escrevendo também, pessoal, mas o objetivo aqui é mostrar para vocês da maneira mais fácil possível. E aqui vai ser o ID do chat. Beleza. Agora, aqui no body é que vem o segredinho. A gente vai mandar um body também. E aqui a gente vai preencher labels, como indica aqui na documentação. Porém, agora a gente vai pegar o payload que veio aqui do nosso get labels, que é esse payload aqui. Mas eu vou deixar esse códigozinho aí embaixo para vocês, que já vai adicionar a tag aqui do Atende Humano. E fazendo isso, vocês evitam os erros, porque aqui ele vem sempre como uma lista. E se já tiver alguma tag lá, ele pode dar alguma bugada. Então notem que nessa chamada aqui, ele pegou que não tinha nenhuma tag lá, e se eu clicar aqui, ele já vai adicionar a tag aqui no meu lead. Então, vamos dar um play aqui para ver ele adicionando a tag, depois eu vou mostrar para vocês de novo aqui. Então, ele já tagueou aqui o meu lead com atendimento humano, eu vou tirar essa tag aqui e vou adicionar o marcador de teste. Agora, se eu puxar aqui de novo essa execução, se eu fizer de novo o get labels, ele vai puxar para a gente a tag de teste, eu tirei de atendimento humano lá, ele não está mais lá. E se eu executar aqui esse passo, ele vai adicionar a tag de atendimento humano, então ele está com as duas tags aqui. Beleza, agora como que a gente vai fazer para verificar se tudo isso aqui está funcionando e como que a gente vai fazer para o nosso agente parar lá quando tiver com essa tag aqui de atendimento humano? Primeiro vamos configurar aqui no nosso agente. A gente vai fazer o filtro logo depois aqui desse gatilho, então vamos arrastar ele para cá. Vocês podem fazer o filtro com diversos nodes, pessoal, mas aqui eu vou utilizar o if, porque como eu falei para vocês, abre mais oportunidade para a gente depois poder executar outros lados aqui do fluxo. Então aqui a gente vai filtrar simplesmente por essa parte aqui do labels. Então se o labels contains, deixa eu achar aqui, contains, atende humano, tem que ser exatamente igual, tá, a nossa tag que a gente criou aqui no Chatwood. Então, se ele... Aqui tem que ser ao contrário, pessoal. Isso aqui buga a cabeça, mas tem que ser esse does not contain. Então, se não tiver atendimento humano, ele vai verificar o verdadeiro e vai passar para a gente. E se tiver atendimento humano, aqui a gente não vai fazer nada por enquanto. E como que eu falei que vocês podem utilizar para chamar aquela tool lá, caso necessário. Então, aqui eu poderia criar um filtro para caso eu enviasse uma mensagem. Então, essa mensagem aqui já é as mensagens que sou eu que envio. Então, eu poderia criar um filtro aqui. Pode ser um if. Eu digitei filtro porque é o que eu estava falando, confundi aqui na minha cabeça. Não é esse aqui de cima. Vamos puxar ele para cá. Então, eu poderia criar um filtro que se aqui no esquema, no setData, na mensagem aqui, cadê a mensagem? Se eu enviasse uma mensagem, que é esse content test, for igual a, por exemplo, hashtag destrava, isso aqui estou só usando para exemplo de demonstração, pessoal. Se for hashtag destrava, então o que a gente está fazendo aqui? Se vir uma mensagem lá do Chatwood que fui eu que enviei ou alguém da minha equipe, ele vai automaticamente não fazer nada, ficar nesse caminho aqui. Porém, se essa mensagem que vier for igual a hashtag destrava, a gente pode chamar. Então, vou dar um call, execute subworkflow e vou executar um subworkflow, que vai ser essa nossa tool aqui também. Então, eu vou copiar aqui o ID da nossa tool, vou colocar aqui por ID. Beleza, ele já trouxe todos os dados aqui. E daí a gente iria preencher utilizando ali da mesma maneira que a gente fez aqui nessa tool que fica abaixo do agente. E aí a gente chamaria essa tool lá. Porém, aqui embaixo na operação, vocês iam colocar destrava, por exemplo. E daí, quando chegasse aqui os dados aqui nesse edit fields, a operação não ia mais ser atende humano, ia ser destrava. Aí você ia criar aqui uma nova regra, cuja operação é igual a hashtag, ou
só destrava, e daí você iria tirar a tag, ou vocês podem utilizar isso para fazer diversas outras operações, pessoal. Isso aqui é só para dar algumas ideias para vocês e abrir um pouco a mente de vocês aí. Beleza, agora como é que a gente vai testar isso aqui de novo? A gente vai simplesmente pedir o atendimento humano lá. Então deixa eu excluir essa parte aqui, vou deixar aqui no NoOp e vou salvar. Agora a gente está sem... Vou tirar os marcadores daqui. Deixa eu excluir os marcadores desse contato. E aí, beleza. Vou enviar uma mensagem e ver se ele está me respondendo. Então, primeiro a gente quer que ele responda. Olha, ele adicionou atendimento humano. Porque ele já tinha identificado que estava na memória. Então, ele já funcionou basicamente aqui, sem a gente nem pedir o atendimento humano. Vamos ver aqui as últimas execuções. Vamos achar que a gente enviou aqui. Deixa eu copiar para o editor, só para a gente ver bem certinho. Vamos ver aqui se ele ativou a nossa tool certinho. Ativou, enviou para lá, para adicionar a label. Vamos abrir aqui o nosso sub-workflow. E aí, beleza, vamos copiar aqui para o editor. Ele adicionou lá, puxou as labels, viu que não tinha nenhuma, e depois adicionou a de atendimento humano. E agora, se eu enviar mensagem, de novo, não é para o agente me responder. Beleza, atendente, socorro, me ajude, por favor. Ah. Vamos esperar aqui, ver se ele vai responder. Ó, todas as mensagens que chegaram, porém não continuaram, porque o atendimento humano estava marcado lá no chatbot. Beleza. E se eu quiser tirar o atendimento humano, é só eu clicar aqui e tirar essa label que ele já vai voltar a me responder tudo bem certinho. Então é isso, pessoal. Essa ficou uma aula um pouco mais extensa, mas espero que tenha dado uma boa e uma clareada na mente de vocês aí de tudo que é possível fazer utilizando aqui o N8N e as integrações com as ferramentas. E também, pessoal, sempre bom vocês irem dividindo em sub-workflows, caso tenham várias atividades que a gente tenha que fazer aqui, porque facilita tanto para a gente e tanto para a saúde aí da tua operação, para rodar mais liso e evitar dor de cabeça. Então é isso, pessoal. Até as próximas aulas.